acusado, os tormentos geralmente acompanhavam a pena capital, ou seja, a pena de morte. Surgiram muitos pensadores e lutava-se também pela restrição da pena cujos delitos não estejam provados. Não tão conhecido é o livro... O grupo de ativismo São Paulo da Anistia Internacional está aqui no evento Seminário de Combate à Tortura, aspectos jurídicos, históricos e psicológicos. E nós estamos aqui conversando com o Paulo Sampaio, que é presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo. Então, Paulo, eu pergunto para você o seguinte: qual a contribuição, na sua opinião, de um evento como esse, na luta, no combate à tortura no Brasil? Uma vez que essa é uma prática que continua generalizada no país, até os dias de hoje. Então, nós estamos vendo assim o tempo todo a imprensa, a escrita falada, disseminando até essa cultura de que a tortura é uma forma de se defender. E a gente sabe que não é. Sabe? A gente está vendo também aqui no Brasil, principalmente, que o julgar e punir prevaleceu, mesmo sabendo que os julgadores e quem pune são os mais bandidos do que quem está sendo preso. Sabe? Que hoje está disseminado aí que os políticos, os juízes, estão todos fazendo altas falcatruas. Agora, eles combatem as pequenas pessoas que cometem pequenos delitos, como até o delito de furtar para comer. Merece a prisão e merece ser torturado. Então a gente está tentando começar a conscientizar as pessoas de que nós precisamos cuidar dessas pessoas e não julgar e punir. Cuidar, educar. Porque nesse país não tem essa costume. Você bota uma pessoa na cadeia para quê? Para ele se transformar. Se ele era cometeu um pequeno delito, quando ele sai de lá, ele já sai revoltado com tudo. Porque ele lá vai aprender que o bandido mesmo era ele. Bandido é quem está julgando ele, bandido é quem está prendendo ele, bandido é quem cuida dele lá, quem cuida entre aspas, né? Que aí ele tem que fazer negociação dentro dos presídios, que nós sabemos que existe. Eles têm que fazer muita coisa e aí ele vai aprender isso na cadeia. Sabe? Que na verdade ele não é nem bandido, bandidos são os que estão cuidando dele. Sabe? Nós sabemos hoje, está vendo aí, que os políticos nossos são os maiores bandidos. Então, bandido bom é bandido morto. Por que não se mata, então, os bandidos principais, que estão na presidência da República, que estão no governo do Estado, essas câmaras de deputados? Se é bandido bom, bandido morto, vamos começar por eles, que são os que mais roubam. Entendeu? Agora, eu não concordo nem que comece por ele, na verdade. Eu acho que assim, a gente tem que também tratar essas pessoas. Eles não podem ficar nesses cargos. A gente precisa cuidar dessas pessoas para eles aprenderem que todos nós somos iguais. Até, não sei que tem muita gente que não é cristão, mas Cristo dizia, né, aquele que se julgar sem pecado, atira a primeira pedra. E andava com os mais humildes. Por que não vamos começar a fazer esse gesto de Cristo? Não atirar a primeira pedra e cuidar. Agora, principalmente de quem está roubando muito. Sabe? Porque esses é que estão dando o maior baque na sociedade. Tá bom, então. O Grupo de Ativismo São Paulo da Anistia Internacional agradece o Paulo Sampaio por essa conversa muito elucidativa em relação a esse evento. Obrigado. Obrigado a vocês. Estamos agora com o senhor Júlio César Fernandes Neves. O Júlio é o ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele apresentou aqui no evento vários casos de forma bastante detalhada, muito rica. E eu pergunto, Júlio, o seguinte: você tem algum caso que te chamou muito a atenção, que você gostaria de contar para a gente, explicar aqui para a gente? Todos os casos chamam atenção, porque todos os casos são de torturas, e a tortura é inadmissível, né? Mas eu acredito que de todos esses casos aí, o que mais chamou atenção, não só da população do estado de São Paulo, mas do Brasil e até internacionalmente, foi o caso que aconteceu em Bauru, no bairro Maridote, no caso do Carlinhos, do Juninho. Foi um caso que os policiais adentraram dentro da sua casa,
deixaram seus familiares na sala, entraram dentro do seu quarto e, com um fio lá improvisado, começaram a dar choque no jovem. E de tanto choque que ele levou, ele veio a óbito, né? E esse caso foi um caso que aconteceu em 2012, né? Mas que impressionou toda a população, não só de Bauru, da região de Bauru, como do estado de São Paulo, veio parar aqui na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo e foi para as ONGs internacionais, e foi um caso que virou um caso que foi comentado internacionalmente. E esse pessoal que praticou essa barbárie foi pronunciado lá em Bauru por homicídio, e nós estamos esperando aí que o plenário do Tribunal do Júri daquela comarca de Bauru venha julgar esses policiais. E o impressionante é que dentre esses policiais tinha, na ocasião, um filho de um coronel da PM, né? E isso fez com que todo mundo visse e ficou bem notório que existe a tortura por agentes policiais, e até em cidades menores do que a capital, que é uma cidade tranquila, que é Bauru, que é uma cidade que historicamente é tratada como cidade sem limites, mas que não houve limite por parte do agente policial. Isso é muito interessante. Muito obrigado. Nós estamos com a Rosa Cantal. A Rosa é diretora do grupo Tortura Nunca Mais. Ela é uma ativista, inclusive, do grupo aqui de São Paulo. E também é uma das organizadoras do evento. Então eu te pergunto o seguinte, Rosa. Que aspecto você gostaria de destacar para a gente? Falar um pouquinho relacionado a esse evento. Foi muito interessante que esse evento a gente falou da origem da tortura, né? Tanto historicamente, né? No mundo, no Oriente, no Ocidente, quanto a gente fala do surgimento no Brasil, com a perseguição dos negros, que eram escravos, e dos indígenas, com a tortura deles. E ressaltar também que a nossa Constituição do Império de 1824 foi a primeira que aboliu explicitamente a tortura. Depois disso, a gente só tem a Constituição de 1988, mas no meio disso nós tivemos 2 golpes, né? E um deles sendo o golpe militar de 64. Queria destacar aqui a Lei da Anistia de 1979, que ela perdoou os crimes cometidos por ambas as partes, por militantes quanto pelos agentes da repressão, da ditadura. E só que, na verdade, os presos políticos, né, assim denominados, eles foram julgados. E mais do que isso, foram brutalmente torturados, né? Então existiu justiça de um lado, mas não existiu justiça de outro. E eu acredito que isso trouxe uma grande celeuma, um grande trauma para a sociedade, a impunidade dessa época, que foram 21 anos de silenciamento e de perseguições terríveis. E o quanto isso nos atinge até os dias de hoje, porque a tortura permanece, mesmo com a Constituição de 88 tendo vedado a tortura, mesmo com uma lei de 97 posterior tendo regulamentado o crime de tortura, ela persegue nas delegacias, no presídio. Existem várias formas de tortura, o encarceramento em massa, as prisões superlotadas, a fome. A gente tem visto um aumento do número de fome, a questão do manicomial, que foi tratada aqui pelo presidente Paulo Sampaio. Então, realmente, essa é uma questão que perdura até os dias de hoje. Nós não podemos desanimar e temos que combater, assim como no ato no dia 26 agora, que é o Dia Internacional do Combate à Tortura. Vai ter um ato na Praça da Sé, às 16 horas. Estão todos aqui convocados, e também desse seminário nós pretendemos formar um curso e talvez uma cartilha. A gente quer expandir essa temática com conteúdos tão bem abordados como foi do dia de hoje. Obrigado, Rosa.
E também é importante nós lembrarmos que o primeiro relatório que denunciou as violações de direitos, principalmente a tortura e execuções no período da ditadura militar aqui no Brasil, foi um relatório da Anistia Internacional, de 1972, e que, no final, elenca quase 1000 nomes envolvendo vítimas e torturadores. Só voltando à temática, falar que a questão da lei da anistia foi julgada em 2010 pelo STF e foi entendido que ela é constitucional, essa lei. A gente também teve o caso Gomes Lund, da guerrilha do Araguaia, que a Corte Interamericana julgou pela apuração e julgamento mesmo na justiça dos agentes de Estado pelos desaparecimentos e pelas mortes, e que eu também sou membro do grupo Filhos e Netos por Direitos Humanos, São Paulo, Direitos Humanos, Memória, Verdade e Justiça, e que nós entendemos nesse grupo, né, que a sociedade brasileira é herdeira como um coletivo, não são só de filhos e netos, são de amigos e parentes, que a sociedade brasileira é herdeira, na verdade, da ditadura militar, né? E das torturas que de lá se ocasionaram e que vêm até os dias de hoje. Eu estou com a Rose Nogueira, é jornalista, foi presa política, já atuou em várias frentes, uma lutadora, uma ativista de direitos humanos, atual diretora do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, uma das organizadoras do evento. Eu te pergunto o seguinte, Rose, qual, na sua opinião, a contribuição deste evento para o combate a essa prática terrível que é a tortura, que continua sendo prática generalizada no nosso país? Bom, nós temos que lembrar que a gente não pode parar de combater a tortura. E nós estamos agora, na data do dia 26 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Tortura. Então, esse evento integra jornadas, né, de combate à tortura, e eu acho que essas ações devem continuar, nós não podemos parar, não é? Nós estamos num momento no país político muito delicado, onde os direitos humanos não são nem ventilados, muito menos respeitados. Então, quem vai ter que fazer valer somos nós, a população brasileira que não concorda com nenhum desrespeito aos direitos humanos. Muito obrigado, Rose. E, pessoal, eu lembro a vocês que a Anistia Internacional tem uma campanha permanente chamada Chega de Tortura.